A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de continuar o vídeo, queria te pedir muito que você se inscreva. Eu não costumo pedir isso, mas como eu já disse em vídeos anteriores, eu tô precisando muito conseguir aquela aba comunidade no meu canal, para eu me comunicar melhor com vocês através de textos, mensagens que eu possa deixar. Porém, essa aba ela só é ativada a partir de 1.000 inscritos e por enquanto eu só tenho 500. Só tenho não, graças a Deus eu tenho 500, né? Mas eu preciso chegar nesses 1.000, então se você puder me ajudar, se você não é inscrito, que se inscreva e compartilhe, tá certo, irmãos? Então, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Então, irmãos, vocês devem ter percebido pelo título do vídeo que hoje é um tema bem delicado e polêmico. Eu já tô literalmente há anos me preparando para falar sobre isso, porque eu sempre tive medo, né, de ferir os sentimentos das pessoas, e eu sei que tem pessoas que estão muito machucadas e já foram muito maltratadas e agredidas. Então, eu sempre tinha esse receio, mas finalmente eu me senti pronta para estar falando. E só que antes de continuar, só quero falar que se por acaso você é homossexual e você caiu aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que eu não tô aqui para te condenar, para te maltratar, para te atirar pedras, porque esse Jesus que é filho de Deus, ele deu a vida por você, né? E se ele te ama tanto, quem sou eu para te julgar ou para me achar superior? Então, pode sentar e ficar tranquilo que eu não vou te tratar mal, tá certo? O objetivo deste vídeo é falar com os cristãos para trazer sabedoria de como tratar esse assunto com amor, com respeito, mas sem fugir dos preceitos bíblicos. Então, antes de começar, o primeiro ponto que a gente precisa saber, que é extremamente importante, que é o fato de que todos nós somos pecadores e todos nós temos falhas perante Deus, e não tem ninguém que seja melhor que o outro. Todos nós pecamos e todos nós necessitamos de salvação. Isso inclui os homossexuais, os adúlteros, os alcoólatras, os fornicadores e os idólatras e todos, tá certo, irmãos? Então não tem diferença, né? A pessoa do homossexual, ele não é mais pecador do que os outros, ele é só mais uma pessoa no mundo com as suas falhas, com seus defeitos, né? E como Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, portanto todos nós estamos no mesmo barco, certo? Então, a segunda coisa que a gente tem que saber é que Deus, ele odeia o pecado, porém ele ama a pessoa do pecador, porque são duas coisas diferentes, o pecado e a pessoa do pecador. Então, Deus ama a pessoa do pecador, não que ele aprove o pecado dela, tá, irmãos? Porque homossexualismo é pecado, tá? E não é só porque tá escrito na Bíblia em muitos lugares, mas também porque a Bíblia fala que quando a gente tem o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente começa a sentir aquilo que agrada a Deus ou não, né? E a prática do homossexualismo é algo que não agrada a Deus, tá? E a quarta coisa que a gente tem que entender é que todos nós temos direito e temos livre-arbítrio, tá, irmãos? Deus nos dá livre-arbítrio, que significa que a gente pode seguir aquilo que a gente acredita, não quer dizer que Deus aprove, mas a gente tem essa liberdade e a gente tem que respeitar a liberdade das outras pessoas. Se a gente quer ser respeitado, a gente tem que começar respeitando os outros, tá certo, irmãos? Mas, né, muitas vezes a gente tem uma questão que às vezes as pessoas não entendem, que é muito importante, muitos cristãos falam sobre o assunto, né, não só do homossexualismo, mas de pecados em geral, e às vezes eles não entendem essa questão que é muito importante, que é o fato de que o pecado é escravidão, tá? A Bíblia fala isso em muitos lugares, em muitos versículos, que pecado é escravidão. E a pessoa que está numa posição de escravidão, ela não consegue sair disso voluntariamente, né? Se o escravo conseguisse deixar de ser escravo, ele não seria escravo, né? Porque ninguém quer ficar debaixo de escravidão. E
por conta disso, não é só porque é errado que a pessoa vai conseguir parar de praticar, tá? Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, elas pensam, é errado, então a pessoa é só ela largar que tá tudo certo, mas não é assim que funciona necessariamente. Tem vezes que às vezes as pessoas conseguem abandonar certas práticas, como no caso do alcoolismo e tudo, mas nem sempre. Às vezes a pessoa tá muito enredada e ela tá presa ali naquela posição de escravidão e ela não consegue sair. Eu já contei pra vocês aquela historinha, né, que é a tal da parábola do bom escravo, né, as parábolas da Thalita. Então, é aquela historinha que tem um escravo, né, que ele tem um dono, que é o senhor dele, e ele não quer mais ser escravo, então ele começa a tentar fugir, né, toda vez que ele foge, ele é capturado de volta, ele sofre muitas punições, e ele continua lá tentando fugir, sendo punido, até que um belo dia ele se cansa daquela situação e ele decide que ele não vai mais fugir e ele começa a tentar ser um bom escravo. A partir do momento que ele começa a ser um bom escravo, ele começa a não sofrer mais tantas punições, né, porque ele está se comportando, e começa a ter uma vida razoavelmente tranquila, né? E só que vocês têm que concordar, irmãos, que apesar dele não estar mais sofrendo tanto, ele ainda continua sendo escravo tanto quanto. Ele ainda é um escravo, certo? E muitas vezes isso acontece com relação ao pecado. Muitas vezes as pessoas se cansam de lutar contra eles porque elas não têm como sair disso por força própria, e a solução que elas encontram é se entregar ao pecado, né? Então vamos pecar feliz, né? Vamos ser escravo feliz. Só que isso ainda continua sendo servidão, tá, irmãos? E no caso dos homossexuais, muitas vezes é isso que acontece, né? Eles acabam, né, como se fala, saindo do armário e assumindo a situação deles, porque é a única opção que eles têm, né? E eu não julgo, irmãos, eu entendo perfeitamente isso, né? Deus, ele pode nos libertar, ele traz libertação através do sangue de Jesus, porém muitas vezes as pessoas não sabem disso, não sabem como ativar isso, estão escravas, estão sofrendo, e muitas vezes são maltratadas, julgadas, né? Eu lembro, né, de uma moça que eu conheci vários anos atrás, e essa moça, quando ela era jovem, ela conta que ela se apaixonou por uma outra moça, e ela sentia que isso não era correto, era uma coisa que ela tentava lutar e não conseguia por forças próprias, então ela decidiu ir numa igreja católica procurar um padre. Isso não tem nada a ver com a igreja católica propriamente dito, tá, irmãos? Poderia ter sido um pastor ou qualquer outro líder religioso. E ela foi procurar esse padre para pedir ajuda para ele, e ela contou tudo o que ela estava passando, e o padre, ao invés de ajudar, a resposta dele foi a pior possível. Ele disse para ela que ela era muito pecadora, que ela ia pro inferno, que ela ia arder no mármore do inferno, né? E não trouxe ali nenhuma solução, nada que ajudasse ela a passar por aquilo. E ela saiu de lá acreditando que se Deus existia, ele não a amava. E a solução que ela encontrou foi se jogar nisso e se envolveu com a garota e tudo. E foi, entre aspas, ser feliz, né? Mais pra frente, né? Isso era uma fase, passou, ela acabou se casando, tendo filhos e tudo mais, porém essas feridas continuaram, né, e ela deixou de crer em Deus por conta disso, acabou caindo na conta de Deus, né, Deus não tem culpa disso, né, mas acabou acontecendo. Então se a gente joga pedra nas pessoas, né, se eu tô passando por fazendo algo errado e as pessoas começam a dizer o quanto sou horrível, isso não ajuda em nada, tá, irmãos? Não ajuda. Então a gente tem que ter esse entendimento e essa compaixão, tá, irmãos? E agora continuando, eu vou para um outro tópico que é muito importante, que é a questão, irmãos, de que as pessoas, elas não são iguais. Os homossexuais, eles são pessoas completas, né? Cada um tem uma história e eles não são todos iguais. Cada um tem a sua história, né? Cada um se tornou homossexual de uma maneira diferente, né? Então, a primeira questão, que é uma coisa que me incomoda bastante, que fala-se muito, que é aquela passagem bíblica em que Paulo fala a questão do homossexualismo, e ele cita exemplos ali, só que os exemplos que ele cita estão muito relacionados ao contexto da época que era a Grécia Antiga, né, irmãos? Então, a Grécia Antiga era um lugar onde havia muita depravação e muita perversidade sexual, no geral, não só sobre o homossexualismo, mas sobre tudo,
né? Ele se envolveu com todo tipo de coisa que a Bíblia fala que até dizer torpe, né? Então ele se envolveu às vezes com animais e muitas outras coisas. E pela descrição que Paulo dá ali, a gente acaba dando a entender que os homossexuais chegam a se tornar homossexuais por conta de experimentações sexuais diversas e pervertidas, e por conta da perversão é que eles chegam a isso, tá? Mas isso tinha a ver com a realidade que Paulo estava inserido ali na época, tá, irmãos? É coisas que acontecem hoje em dia também, porém não é sempre assim que as pessoas chegam a isso, tá? Cada um tem uma história e eu tenho observado há muitos e muitos anos, né? Tenho prestado atenção e tenho percebido que o negócio é mais complexo do que se fala. Então eu cresci muitas vezes com as pessoas dizendo, né, que os homossexuais, eles experimentavam todo tipo de coisas, que eles eram depravados e que se eles quisessem, era só eles mudar de vida, como se fosse algo simples assim. Só que não é dessa maneira. Claro que tem pessoas que chegam ao homossexualismo dessa forma, mas não são todos os casos, tá, irmãos? Cada caso é um caso, tá? Então, vocês já devem ter observado, só quem é cego que não vê, é que muitas vezes tem crianças, né, que já apresentam questões homossexuais, crianças pequenas, né, e as crianças, elas são puras, elas não sabem o que é sexo, elas não têm consciência, mas às vezes desde pequenininhas elas já estão tendo essa inclinação, né, e isso causa muita confusão, as pessoas não conseguem explicar. Mas eu tô sempre observando e eu percebo que os casos dessas situações são muito diferentes, né? Eu observo muito, vejo muitos testemunhos e eu percebi que em muitos desses casos, não em todos, tá, irmão? Só para deixar claro que não são em todos, mas em muitos desses casos, essas crianças, né, que acabaram se tornando homossexuais quando adultos, na infância, elas sofreram algum tipo de abuso sexual. Claro que não é sempre, tá? Eu conheci a história de um ex-travesti. Se eu conseguir encontrar o link, eu vou deixar aqui na descrição. E esse ex-travesti, quando ele era criança, né, os pais dele eram pastores e tudo, ele tinha um vizinho, e esse vizinho se dizia crente, tudo, se aproximou da família, fez amizade, e esse vizinho abusava sexualmente dele, fazia ameaças e tudo, por isso ele nunca teve coragem de contar para os pais, e ele foi abusado durante 10 anos da vida dele, tá? E quando ele começou a entrar na puberdade, quando ele começou a ficar mais velho, ele já não era mais abusado, porém aquilo ali já tinha feito parte da vida dele e ele estava super confuso sobre quem ele era, sobre a identidade dele, né? Então ele não conseguia gostar de meninas, né? Ele se sentia uma menina e ele queria ter relacionamento com outros meninos por conta de tudo que ele tinha passado. Ele não tinha recebido apoio nenhum porque os pais não tinham consciência. Tá, irmãos? E Satanás colocou uma pessoa na vida dele para trazer hormônios para ele tomar e a vida dele foi se tornando uma verdadeira loucura, ele acabou se tornando um travesti, porém ele nunca era feliz, ele estava sempre sofrendo muito e depois de vários anos, depois de adulto, né, Jesus o resgatou e ele passou por uma transformação, hoje ele é pastor e tudo, passou por uma transformação. E então, irmãos, para vocês verem como que as coisas muitas vezes acontecem. Claro que nem sempre é dessa maneira, tá? Mas existe uma coisa chamada pacto involuntário. O pacto involuntário é quando as pessoas acabam fazendo pactos sem querer, né? Involuntariamente, como no caso de um abuso, né? Porque Satanás, ele é ladrão, ele não pede permissão, ele abusa mesmo se ele tiver a oportunidade. Então, é uma coisa assim que, para ser desfeita, é necessário repreender, é necessário intervenção espiritual, principalmente por parte dos pais, né? Mas como os pais não tinham consciência, isso foi criando grandes proporções. Tá certo, irmãos? Então, é o tipo de coisa que acontece em muitos casos. Mas tem casos em que a pessoa não teve abuso, que não aconteceu absolutamente nada, né? Como já vi testemunhos, e a criança desde pequenininha já apresenta essa inclinação e não tem histórico nenhum, não se sabe de onde que surgiu. Existem muitas coisas que são mistérios, às vezes você não sabe o que aconteceu durante a gravidez, tem questões espirituais, mas, irmãos, ainda que seja genético, né? Uma vez eu vi um meme de
pessoas falando assim, e se a ciência descobrir que é possível saber se a criança é homossexual, né, através de genética, através de uma ultrassom, por exemplo, será que os cristãos vão ser contra o aborto? Nada a ver, irmãos, nada a ver. Isso não muda nada, porque como eu falei pra vocês, pecado é escravidão, tá? E a Bíblia fala que Adão pecou e o pecado passou para todos os homens. Como é que o pecado passou para todos os homens? Através de genética, né? Porque Satanás mudou geneticamente, né? Ele alterou a criação, ele mexeu em tudo. Então, a nossa genética também é alterada, então é totalmente possível, tá? Não é nada absurdo, né? E isso não muda nada, porque o pecado é escravidão e não necessariamente as pessoas têm controle disso, certo? E alguém pode dizer, tá, mas isso é muito injusto, se isso é verdade, então isso é uma injustiça muito grande, se a pessoa não tem culpa, ela não deveria ser condenada. Irmãos, isso é realmente muito injusto, e por ser tão injusto que Deus enviou o seu filho para morrer por causa da injustiça, tá certo? Se não fosse justo, né, se fosse algo justo, Jesus não teria que ter vindo para morrer. No caso de Satanás, ele tinha a opção, ele era totalmente livre e ele resolveu pecar voluntariamente, mas o ser humano ele foi enredado e se tornou um escravo, e é por isso que é muito injusto e é por isso que Jesus teve que vir, certo? Então, tenhamos isso em mente, que isso muda muitas coisas, isso abre muito nossa mente. E uma outra questão que a gente tem que saber é que o homossexualismo não define uma pessoa, tá? O homossexual, ele pode ser um bom filho, ele pode ser um advogado, ele pode ser muitas coisas, tá? E o homossexualismo não define a pessoa dele, né? Eu nem gosto de ficar dizendo isso, né? Porque parece um rótulo, né? Tá escrito na testa da pessoa homossexual, né? Eu lembro de uma situação que minha família viveu, né? Que meu pai, ele tinha um colega dele que era homossexual, né? E minha família estava passando por muitas e muitas necessidades e tal, e eles tinham ido num restaurante aquilo, né? Estavam lá comendo, meus pais, né? Minha família, e era difícil para eles, né? Nessa época. E esse rapaz estava lá no restaurante também, cumprimentou eles tudo e depois foi embora. E aí, quando os meus pais foram pagar a conta, descobriram que o rapaz tinha pagado a conta para eles, né? Porque o rapaz sabia que eles estavam passando por necessidade e fez esse ato de amor. E ele era homossexual. Então, assim, o que uma coisa tem a ver com outra, né? A pessoa, ela tem suas falhas e defeitos, pecados, assim como todo ser humano, mas não quer dizer que a pessoa, ela não possa ter virtudes, ela não possa ser uma boa pessoa. Então, é isso que a gente tem que enxergar. A Bíblia fala que cada um deve considerar o outro como superiores a si mesmo. Então, sempre tem alguma coisa na outra pessoa que é bom, que é melhor do que você tem, que a gente pode se inspirar, tá? Então, a gente tem que olhar por essa ótica, a gente tem que ter compaixão, amar as pessoas, tá certo? E por último, irmãos, eu quero falar para vocês sobre um caso específico que eu vi, né, que eu vivenciei, que é aquela situação, né, que as pessoas voluntariamente se colocam numa posição de pecado, né, muitas vezes por rebeldia, que é um outro caso que eu falei para vocês em relação à Grécia Antiga e outras coisas, né? Eu tenho uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, que eu não vou dizer quem é, que eu cresci junto com ela, que ela era minha melhor amiga. Eu perdi o contato desde então, por isso que eu falei no passado, né? Porque eu perdi o contato já faz muitos anos. E eu cresci com ela e ela sempre foi muito aberta, sempre falou tudo que ela pensou, nunca teve problema com isso. E eu tenho certeza que até a adolescência dela, ela não era homossexual, né? Então ela sempre falava de se casar, inclusive de se casar virgem, tudo certinho, dentro da igreja, porque os pais dela eram cristãos, são cristãos, né? E tudo. Só que quando ela chegou na adolescência, ela passou por um grande trauma, né? O pai dela se envolveu com uma outra mulher, né? Sendo casado, sendo crente, e ela estava entrando naquela fase da adolescência e aquilo foi um trauma muito grande para ela. E a partir daquele dia ela começou a vir com uns papos muito estranhos, começou a dizer que ela odiava homens, né? E que ela nunca ia se casar, nunca e tal. E eu achei que isso era uma fase, que isso ia passar, que ela tava, né, traumatizada e tudo, mas que ela ia superar. Só que não, aquilo foi criando grandes proporções, né? E quando ela ficou mais velha, ela se envolveu com um feminismo pesado.
Eu falo feminismo pesado, porque assim, as mulheres lutarem pelos seus direitos, direito de ser tratada como igual, direito por ser respeitada, isso é nobre, isso é válido, porém no caso dela tinha a ver com ódio, né? Então ela tinha muito ódio dos homens e isso foi crescendo dentro dela, até que depois de adulta, depois de muitos anos, né, acabei perdendo contato e tudo, eu fiquei sabendo que ela estava namorando uma outra mulher. Só que no caso dela, a gente via claramente que isso tinha a ver com uma rebeldia, com um ódio, com uma raiva por causa do pai, né? Não era algo que nasceu com ela, era algo que ela queria, mas foi algo que ela acabou agarrando para si por conta de toda a situação, tá? Então, eu lembro que a minha primeira reação quando eu soube disso foi de querer me aproximar e querer ser compreensiva e tudo, só que o Senhor me alertou, né, falou comigo em sonhos que eu tinha que ter cuidado, que eu tinha que ter sabedoria, porque eu não podia dar a entender a ideia de que eu estava sendo conivente, que eu estava concordando com as práticas dela, porque ela não era uma pessoa ignorante, ela não estava fazendo isso assim presa, era uma coisa voluntária que ela estava praticando, né? E eu tive um sonho, e nesse sonho eu via como se fosse assim uma parada gay entrando dentro da igreja, né? E o Senhor mostrou quais seriam as consequências se eu desse apoio para aquilo, ainda que fosse sem querer, né? Então eu entendi que eu ia ter que me posicionar se, né, tivesse contato e se surgisse o assunto, ter que dizer para ela, claro que com amor, com respeito, mas dizendo que eu não concordava com aquilo como sendo algo correto, né? Não poderia dizer tá tudo bem, né? Continua com o seu pecado que tá tudo certo. Não poderia ter esse posicionamento. Mas isso, irmãos, em relação a essa situação. Então, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, né? E às vezes veio de infância, às vezes a pessoa tá refém, então cada caso é um caso, tá? Então a gente tem que pedir sabedoria ao Espírito Santo para ver como é que é a forma como a gente vai ter que lidar em cada situação. Então, por fim, irmãos, a grande questão que entra aqui para finalizar será que é possível passar por uma verdadeira libertação? Né? Até agora você está falando, Thalita, que é escravidão, que a pessoa está enredada, que ela não consegue sair, que ela luta e não consegue sair. É possível? Né? Existe uma forma dessa libertação acontecer de verdade? Sim. Se você que está me ouvindo e tem esse desejo de ser liberto verdadeiramente, saiba que sim, existe uma forma de ser liberto. É claro que isso é uma escolha sua, é um direito seu. Se você fala, não, eu não quero ser liberto, eu te respeito, tá? Siga o seu caminho. Mas se você tem esse desejo no coração de ser liberto, saiba que sim, existe uma forma. Na Bíblia está escrito em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Ele fala verdadeiramente, porque existem formas falsas de libertação, como eu falei até agora, né? As pessoas vão atrás de uma suposta libertação que na realidade não é uma libertação real, e Jesus, sim, ele pode trazer libertação, porque o Filho que ele está falando aqui é o próprio Jesus. Ele deu a vida dele para comprar você com o sangue dele e para pagar suas dívidas de pecado e sim, verdadeiramente te libertar. Certo? Então, é possível. E não é pelas suas forças mais, porque até agora você estava lutando, fazendo força, tentando mudar e você percebeu que isso não era possível, tá? E você sofreu a sua vida toda, mas agora é através da força dele. Ele é que vai arrebentar as cadeias, né? Tem um versículo que fala na Bíblia que não tem cadeias que ele não possa arrebentar. Então o Senhor, ele liberta, não tem nada que ele não possa fazer, nada é impossível para ele. E também o Senhor, ele muda a nossa mente, a gente passa por um novo nascimento. A Bíblia fala do novo nascimento, da mudança de mente. Está escrito lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Senhor, ele muda tudo, ele renova tudo, ele faz coisas novas, porque ele é Deus e ele pode fazer qualquer coisa por você, tá? Então, se alguém disse pra você, não tem jeito, você vai ter que lidar com isso o resto da vida, saiba que isso é mentira, você pode sim
ser liberto. Outra coisa que é importante saber, né, nesse processo, é que esse processo de libertação, ele funciona diferente para cada pessoa. Tem pessoas que, ao entregar a vida delas para Jesus e se arrependerem perante Deus, instantaneamente a pessoa já sente alguma coisa diferente. Normalmente todo mundo sente alguma coisinha, mas tem pessoas que sentem algo assim de já instantâneo, né? Toda essa mudança instantânea. E tem outros que vão passando por uma mudança gradual, né? O Espírito Santo vai trabalhando no coração, na mente da pessoa, tratando item por item. E esse processo de mudança, ele vai acontecendo gradual, mas ele acontece. Tá, irmãos? E às vezes a pessoa por um tempo ela ainda continua tendo alguns trejeitos, algumas características que às vezes ficam por conta, né, de todo o tempo que a pessoa esteve nisso, mas pouco a pouco vai transformando, vai sumindo. Então a gente tem que ter essa paciência com os irmãos que estão nesse processo, tá? Porque tem alguns irmãos que às vezes ficam em cima, ficam cobrando, ficam pressionando, então a gente tem que ter essa delicadeza e esse cuidado, tá, irmãos? E por fim, né, para aqueles que estão me ouvindo e são cristãos que estão querendo aprender para tentar ajudar pessoas que querem ser ajudadas, saibam que o principal nesse processo é amar. Ame as pessoas, tá? Não vá condenando, julgando, porque isso não é útil, isso não ajuda. Então, ame as pessoas, tá? Traga para elas a compreensão, a compaixão, o amor de Cristo, porque a Bíblia fala que o amor constrange e também fala que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando a gente ama, a gente está cobrindo e libertando as pessoas, tá? Então, essa é a chave, tá certo, irmãos? Vamos lembrar disso, que é muito importante. E, para finalizar, acho que eu já falei isso várias vezes, né? Mas para finalizar agora de verdade, tudo isso que eu falei aqui foi só uma base, tá, irmãos? Porque esse assunto é um assunto muito complexo, muito extenso, que tem muitos desdobramentos, né? Então tem, por exemplo, a questão das crianças nas escolas, que esses assuntos são abordados na escola. Então, como que nós cristãos a gente lida com isso? Como é que a gente aborda esses assuntos com os nossos filhos? Será que a gente deve falar sobre ou não? A questão da ideologia de gênero, que é uma outra questão à parte, tá, irmãos? Que não entra em nada disso que eu falei, que é uma outra questão, que precisa ter um vídeo à parte para tratar sobre isso. Então, e tem muitas outras questões. Então, se você gostou desse vídeo, se gostou do jeito de eu falar e gostaria que eu falasse mais sobre esse tema, né, que eu abordasse mais assuntos sobre isso, eu trago outros vídeos, tá certo? Então, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.